Aí galera, vamos mais a um vídeo de questões comentadas, continuando na sequência da prova de 2019 da IBSER, especialidade de fisioterapia respiratória. Quem quiser assistir os outros vídeos, é só clicar logo acima no endereço aí, ou então no final do vídeo também a gente indica o endereço, beleza? Então a gente vai comentar nesse vídeo a questão de número 43 até a questão 47. A questão 43 ela fala de aspiração endotraqueal, é um procedimento realizado pelo fisioterapeuta com o intuito de remoção de secreções que se acumulam nas vias aéreas. Segundo a American Association for Cuidados Respiratórios, podemos afirmar que... Então ele tem 4 afirmações, ele pergunta quais as alternativas corretas. A primeira, a aspiração ela pode ser realizada de 3 formas: orotraqueal, nasotraqueal e a endotraqueal com a presença de via aérea artificial. Correto, não tem dúvida em relação a isso. Agora, a afirmativa número 2 gera uma dúvida, porque ele coloca que alterações nos gráficos de monitorização de pressão e volume é indicação para realização de aspiração. E aí confesso que fiquei em dúvida em relação a isso. O que eu sei em relação a gráfico é que me indica alteração que me indica realização de aspiração, porque indica presença de secreção, é no gráfico fluxo-tempo, onde você vê aquele fluxo serrilhado na formação do gráfico, né? E não pressão-volume, tá? Então eu fiquei em dúvida, quem puder me ajudar aí, comente, né? Coloque seus comentários aí, que vai ajudar bastante. O 3, ele fala que aumento na pressão média de vias aéreas é uma contraindicação, verdade. E o procedimento minto, é mentira, né? Está errado. E o procedimento estéreo por meio de um sistema de pressão positivo, ele fala que é um procedimento estéreo por meio de uma pressão positiva, não, totalmente errado. Um dos grandes problemas da aspiração é justamente a possibilidade de contaminação, né? Então não é um procedimento estéreo, é um procedimento invasivo. Aí você tem a diferença entre o sistema aberto e o sistema fechado, tá? Onde justamente existem algumas vantagens em relação do fechado em relação ao aberto, e uma delas é a diminuição do risco de contaminação. Mas ele ainda existe, obviamente, totalmente estéril, quanto diz a questão. Então eu fiquei na dúvida em relação a como responder essa questão. O gabarito dessa questão dizendo que a 1 e a 2 estão corretas. Então, mais uma vez, quem puder ajudar aí, coloque seus comentários, que vai nos auxiliar bastante. A próxima questão, a questão de número 44, ele vai falar de pressão positiva oscilatória. Ele vai pedir qual é a resposta correta. A incorreta, desculpe. É um mecanismo de ação que envolve fluxo expiratório, então isso é muito importante, geração de pressão positiva, oscilação de fluxo nas vias aéreas. Então, a técnica de pressão positiva oscilatória tem essas 3 características enunciadas pela questão. Primeiro, é um mecanismo de fluxo expiratório. Segundo, é uma geração de pressão positiva. E terceiro, esse fluxo, ele é oscilatório. Então, são essas 3 características que determinam a técnica da pressão positiva oscilatória. Tá? O próprio nome já diz. Então, a primeira, letra A, correta. A segunda, pneumotórax, insuficiência cardíaca direta e hemoptise são contraindicações, também correto. Pneumotórax não tratado, insuficiência cardíaca direita. Qualquer instabilidade hemodinâmica é contraindicação para qualquer técnica de fisioterapia respiratória. Qualquer uma. Teve lá instabilidade hemodinâmica,
é contraindicação, você pode cravar que é contraindicação, tá? Então a resposta, a alternativa B, correta. Equipamentos conhecidos como ESA-PEP, que eu nem sei como pronuncia, Acapella e Flutter, são equipamentos utilizados nos exercícios com pressão positiva oscilatória. Isso não é verdade. Esse ESPAP aqui, ele é uma terapia de expansão pulmonar. Tá? O uso do EPAP, de pressão positiva. E a função a expansão pulmonar e não a utilização da pressão positiva oscilatória. Então o errado aqui é utilizar esse termo. Os outros dois estão certos. É o Acapella, que é os equipamentos utilizados, o Flutter e por último o Shaker. São os três de positiva oscilatória. Então essa daqui é a resposta correta, a letra C. A letra D é o correto. Mecanismo de ação que envolve vibração alterando a viscoelasticidade do muco também está correta. Então a resposta da 4 é a letra C. Vou apagar um pouquinho aqui para a gente continuar com espaço aqui para responder e o vídeo não ficar travando também. A questão de número 45. A questão de número 45 fala sobre os incentivadores respiratórios. Aqui eu vou abrir um parêntese, né, que apesar de não utilizar mais esses incentivadores respiratórios, né, a banca ainda está pedindo, né? Então a gente está ainda numa prova em 2019, que é essa prova aqui, e a banca ainda pede incentivadores respiratórios. Então, por enquanto, vamos estudar, porque grande parte das bibliografias utilizadas ainda falam um pouco sobre esses incentivadores respiratórios, tá? Então, não é o que você utilizaria, a banca não quer saber, ela quer saber se você conhece sobre o tema. Então, o que ela quer são as alternativas corretas. Né? Os incentivadores respiratórios, eles não apresentam nenhuma contraindicação, isso está errado. Não existe nenhuma técnica que não exista contraindicação. Toda técnica, em algum momento, tem alguma situação em que contraindique o uso dessa técnica. Eles podem ser orientados a fluxo ou a volume, correto? Tá? Então essa parte está certa. Os incentivadores respiratórios, eles podem ser a fluxo e a volume. A fluxo, a gente tem mais conhecido é o Respiron, e a volume é o Voldyne. Tá? Os dois incentivadores respiratórios mais conhecidos. Então a resposta certa, a afirmativa 2 está correta. Respiron e Triflo trabalham com carga pressórica linear. Não, esse está errado, tá? Eles não trabalham com carga pressórica linear. Esses incentivadores respiratórios, a carga pressórica é a alinear, né? Por quê? Porque a gente conhecida, né? Então a resistência. Então por isso são chamados de incentivadores respiratórios alinear. Existem os incentivadores respiratórios, inspiratórios, né? Respiratórios lineares. E o mais conhecido é o threshold. Utilizado para treino da musculatura respiratória. Por que ele é chamado linear? Porque você tem como quantificar a pressão inspiratória e expiratória durante o treinamento, né? A PI máxima, você vai avaliar a PI máxima e a PE do treinamento
através e utilizar, de acordo com o protocolo, um percentual dessa PI máxima e PE máxima utilizados aqui. Tá? Então, o Trichold é um incentivador respiratório linear. Então, Respiron e Triflo, os dois são incentivadores a fluxo, tá? Nenhum deles é a volume, mas a carga ela não é linear, ela é alinear. E o biofeedback visual é uma das vantagens da utilização de incentivadores respiratórios. Esse está correto. Então, a resposta da 45 é a letra A, né? As afirmativas 2 e 4 elas estão corretas. Questão de número 46. Questão de número 46 fala sobre a VNI, né? A VNI, que é um assunto muito recorrente em concursos, principalmente na área específica, né, da respiratória, das provas de respiratória. Então, a VNI é um assunto que você tem que estudar com carinho, porque com certeza é uma questão certa aí, tá? Essa é uma questão fácil, tá? Ela é bem tranquila. Ele é sobre a ventilação mecânica. Vamos ler aqui o texto aqui que eu me confundi. A ventilação não invasiva consiste na aplicação de um suporte ventilatório sem recorrer a métodos invasivos, evitando desta forma as complicações associadas à intubação orotraqueal e ventilação mecânica invasiva. Podemos afirmar que os objetivos da VNI são diminuição do trabalho respiratório, correto? Repouso dos músculos respiratórios, a melhora das trocas gasosas e nos doentes com doença pulmonar obstrutiva crônica, a diminuição da auto-PIP. Então, correto, tá? Então, essa afirmativa, inclusive, dos objetivos da própria VNI, que é um tema muito recorrente. Objetivos, indicações e contraindicações de qualquer técnica. O segundo diz que habitualmente são utilizados em VNI os ventiladores regulados por volume. Não, né? O que a gente utiliza é os ventiladores regulados a pressão, né? Então, essa 2 aqui estaria errada. A 3, ela é a escolha da interface, ele é um ponto crucial para o sucesso da VNI, correto, né? Sem dúvida nenhuma, utilizar a interface correta em função das características do paciente é imprescindível. E a quarta, a VNI é atualmente aceita como um dos componentes no tratamento do edema agudo de pulmão, né? Edema agudo de pulmão, ela é a indicação mais estudada em relação à VNI, talvez só perde para o DPOC, e é o que tem resultados comprovados realmente na redução da necessidade dessa intubação orotraqueal. Então, a 1, a 2, a 1, a 3 e a 4 estão corretas. A resposta certa é a letra C. As afirmativas 1 e 3, elas estão corretas. E por último, a gente vai falar sobre a questão de número 47. Vou apagar aqui, só para a gente ter espaço para escrever. Ele vai falar sobre exercícios com pressão intermitente. E aí você tem que completar, né? Pressão positiva intermitente. Pressão positiva intermitente. É um dos métodos mais comuns utilizados na expansão pulmonar ou na higiene brônquica. Então, o primeiro aqui, ó, que a gente coloca é na expansão pulmonar. O segundo, indicações para o uso, 2 pontos. Aí ele dá como opção hiperventilação ou hipoventilação. Dúvida nenhuma, se a gente está falando em expansão pulmonar, a gente está falando em hipoventilação. Terceiro, como ele está perguntando contraindicação ou indicação, olha lá, instabilidade hemodinâmica. Falou em instabilidade hemodinâmica, é a contra, dúvida nenhuma. O quarto, ele vai perguntar durante sua aplicação o baixo
fluxo ou alto fluxo inspiratório produz uma melhor distribuição dos gases. Então é o alto fluxo inspiratório, com melhora da relação ventilação-perfusão e, consequentemente, da oxigenação com redução do trabalho respiratório. Tá? Expansão, hipoventilação, contração, auto e redução. A resposta certa é a letra B. Ó. Expansão pulmonar, hipoventilação, contraindicações, alto fluxo e redução. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, né, essas questões comentadas. Foram mais 5 questões. A gente continua estudando essa prova nos próximos vídeos. Os vídeos das questões anteriores estão aí no finalzinho do vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Se tenham gostado, compartilhe, né, nas suas redes sociais, dê o seu joinha, se inscreva. E essas aulas, esses vídeos fazem parte de um curso preparatório online de concursos para fisioterapia. Se você quiser saber maiores informações, existe uma turma já aberta. Só você ir lá no meu Instagram, paulobrito.fisio, o Brito com 2 T's, @paulobrito.fisio. Você faz um cadastro e recebe por e-mail ou WhatsApp a sua escolha maiores informações sobre esse curso preparatório. Beleza? Então até o próximo vídeo.